Nesta aula, eu vou mostrar como criar serviços e usar a injeção de dependência na ASP.NET Core. Eu vou abrir a aplicação que nós temos usado das aulas anteriores e aqui, apenas para recordar, nós definimos a utilização da configuração usando a interface eConfiguration e o Configuration Builder para poder acessar informações de um arquivo de configuração, que no nosso caso foi criado um arquivo com o nome appsettings.json, que é um arquivo no formato JSON, e esse arquivo é um arquivo que é utilizado por padrão nas aplicações ASP.NET Core. Depois que eu defini a configuração, bastou eu acessar aqui as informações usando o nome o nome do item para mim obter o valor dele. No caso aqui do arquivo appsettings, né, eu tinha o nome mensagem, né, o indexador connection string e o nome default connection. Então eu estou retornando aqui através do configuration as informações o valor de mensagem e de default connection. Nesta aula, o que eu vou fazer? Nós vamos criar dois serviços usando a injeção de dependência. O primeiro serviço vai obter um texto a partir de uma classe de mensagem. E o outro nós vamos obter um valor definido, um arquivo de configuração. No caso nosso aqui vai ser o arquivo appsettings.json, tá? no mesmo nome definido ali, no mesmo item de configuração identificado pelo nome mensagem. Lembrando que eu tenho a definição que usa a sintaxe JSON, né? Nome e valor. Então eu vou usar o nome mensagem para obter o valor do item de configuração. E para fazer isso, tá? Só para lembrar que, como nós vamos estar criando serviço, os serviços eles são classes que nós podemos usar para injetar em nossas aplicações. E elas são usadas para encapsular uma funcionalidade comum que nós desejamos expor na aplicação. No nosso exemplo aqui, eu vou definir uma interface que eu vou chamar de eMessagem Service. Depois eu vou implementar essa interface nos serviços. Então eu vou mostrar como fazer isso criando dois serviços. Um que vai obter o texto fixo, né, de uma classe, que eu vou chamar essa implementação de texto mensagem service, e depois eu vou usar a configuração, porque eu vou acessar o arquivo de configuração. Então eu vou chamar essa classe, essa implementação de configuration mensagem service. Feito isso, lembrando, né, eu tenho que registrar a interface e o serviço no método configure services, e depois eu tenho que injetar esses serviços no método configure. Tá? Então eu vou abrir a nossa aplicação. Para ficar mais organizado, eu vou definir aqui no meu projeto uma pasta, né? Selecionei o projeto, Project New Folder. E vou chamar aqui essa pasta de Services. É aqui que eu vou definir os meus serviços. Então eu vou clicar com o botão direito, eu vou deixar a pasta selecionada, vou em Project e vou selecionar Add New Item. Tá? E vou selecionar Interface. Vou criar uma interface. Por padrão na plataforma .NET, o nome de uma interface ela começa com a letra I. Então eu vou chamar essa interface de Mensagem Service. Então essa interface, lembrando que uma interface ela define um contrato, que quem implementar a interface deve seguir o contrato. No caso aqui eu vou definir um método que vai retornar uma string que eu chamei de getMensagem. Então, todos os métodos que implementarem essa interface têm que definir esse método getMensagem. Então, primeiro eu vou definir o serviço que vai retornar uma string de texto. Então, eu vou com a pasta selecionada, Project. Então, agora eu vou incluir uma classe, né, que eu vou chamar de texto mensagem service. Aqui eu estou utilizando a nomenclatura
camel case, onde o primeiro caractere de cada palavra fica em letra maiúscula, tá? Então, a classe texto mensagem service, ela vai implementar a interface mensagem service, tá? Quando eu ponho 2 pontos, o nome da interface, ele já me indica que eu tenho que implementar a interface. Então, nessa implementação, aqui, naturalmente, eu apenas vou retornar um texto, tá? Vou dar um return aqui, ó, texto de get mensagem macorati.net. Mas aqui é óbvio que numa aplicação de produção, uma aplicação da vida real, essa classe poderia estar acessando informações de um banco de dados, né, retornando uma string de conexão, certo? Ou qualquer outra funcionalidade que você desejasse utilizar. Aqui, para simplificar, eu estou obtendo apenas um texto, retornando apenas um texto, porque get mensagem ele retorna uma string, certo? Eu poderia naturalmente definir mais métodos aqui na minha interface. Depois teria que implementá-los aqui. Bom, já defini o serviço. Meu primeiro serviço já está pronto, tá? Ele vai retornar apenas esse texto aqui. Como que eu faço para utilizar esse serviço? Agora eu tenho que fazer o registro do serviço. Então eu vou aqui na classe Startup. Ó, eu não tenho nenhum serviço aqui. Então, para me registrar o serviço, eu tenho que usar a coleção Services. Tá? E eu tenho o método add. E eu tenho 3 opções aqui para criar uma instância do meu serviço aqui. Que é o Singleton, né, o Scoped e o Transient. Então eu vou utilizar aqui, eu vou criar uma instância única. Então eu vou usar o Singleton. Então aqui eu vou definir o nome da minha interface, que é mensagem service. E a seguir o nome da minha implementação, que é texto mensagem service. Aqui eu tenho que referenciar, né, o local onde eu criei, que é lá na pasta de services. E aqui eu já registrei o meu serviço. Opa, já registrei o meu serviço. Agora basta eu utilizar. Para mim utilizar o serviço, né, basta eu fazer injeção de dependência aqui no método configure. E como que eu vou fazer isso? Eu vou referenciar a minha interface, né? E vou dar um nome aqui para ela, MSG. Mensagem. E mensagem. Service, né? Faltou o service. Então a minha interface, como ela foi, estou fazendo injeção de dependência aqui, então através dessa instância eu posso já, então aqui eu vou comentar tudo isso aqui e eu vou usar aqui a minha instância e vou obter um método getMensagem. Pronto, já vou retornar o meu serviço. Então eu vou executar aqui a nossa aplicação. Olha lá, texto de getMensagem macorati.net, que é o texto que nós definimos aqui, né? Eu abri que é o texto que nós definimos na nossa classe de mensagem, tá? Muito bem. Então, esses são os procedimentos quando você quiser implementar um serviço, tá? Usando a injeção de dependência. Você define a sua interface, define a sua implementação, faz o registro no método configure service e utiliza a injeção de dependência no método configure. Vamos agora criar um outro serviço aqui, implementar um outro serviço. Eu vou dar um add, vou selecionar a pasta, né, e vou dar um project add class. Agora eu vou criar uma
uma implementação que eu vou chamar Configuration Mensagem Service. Agora eu vou acessar o nosso arquivo de configuração. Ela vai implementar a classe e Mensagem Service. Então eu tenho que implementar o método implementar a interface, que é o método, né? Só que aqui, como eu vou acessar o arquivo de configuração, o que eu preciso fazer? Eu preciso... então aqui eu vou querer retornar o quê? Eu vou usar uma instância já do meu objeto underline config, tá? Porque eu já preparei aqui a leitura do arquivo de configuração, eu não vou repetir isso na classe, então isso já está pronto, então eu tenho que retornar usando esse objeto, né? Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui localmente, né, uma eConfiguration, poderia usar o que está definido lá, né? Eu vou definir aqui novamente. Então eu tenho que referenciar aqui, né, o namespace. E aqui eu vou criar um construtor aonde eu vou injetar o serviço, né? Então eu vou de configuração. Então, no construtor da minha classe, eu já estou usando um serviço de configuração que está pronto. E eu estou fazendo a injeção desse serviço. Tá? E atribuindo a minha instância local de configuração. Agora, basta eu acessar o arquivo de configuração usando o valor lá, a mensagem que eu quero obter. Então, agora, a classe Configuration Mensagem Service, tá, vai me retornar o valor aqui do nome mensagem definido no arquivo de configuração. Tá? Então esse arquivo de configuração, a leitura dele já está definida aqui. Tá? Muito bem, agora eu tenho que fazer a implementação, o registro, né, aqui em Configure Services. Então, como que eu vou fazer? Eu vou dar um Services. Eu vou comentar esse aqui, ó. Services. Add. Singleton. E aqui eu vou registrar minha interface, mensagem Service. E a minha classe, que agora é Configuration Mensagem Service. Correto? Só que aqui, como eu usei o objeto Configuration, tá, eu tenho que fazer adicionar mais um serviço aqui. Que vai ser, vou adicionar um singleton e vou fazer o seguinte. Aqui eu estou incluindo uma outra chamada ao método addSingleton, né? E dessa vez eu estou usando o objeto config já existente aqui, ó. E estou passando esse objeto para o provedor do método, usando essa expressão lambda. Isso aqui é uma outra maneira de usar os métodos add aqui, quando você já possui um objeto. No meu caso aqui, eu já tenho o objeto config. Eu tenho que adicionar essa linha aqui para preparar o objeto de configuração para a injeção de dependência. Tá? Feito isso,
eu já tenho a injeção feita aqui, né? E agora ele vai me retornar, quando eu chamar o get mensagem, ele vai me retornar o valor definido aqui, ó. Então ele vai obter esse valor aqui. Então vamos ver aqui no arquivo app settings, eu alterei o texto para a gente perceber que ele está acessando esse nome aqui e obtendo esse valor. Tá? Então a minha classe configuration mensagem service, tá, está retornando o valor obtido desse nome no arquivo de configuração. Então eu já havia definido um objeto do tipo eConfiguration, que eu tive que adicionar o provedor do método, tá, e fazer o registro da minha interface e do meu método, que agora é o Configuration Mensagem Service. Então aqui, quando eu usar essa instância, eu vou estar usando a instância que está sendo criada aqui, que é uma instância dessa classe aqui, que está sendo injetada. Então o getMensagem vai me retornar a mensagem do arquivo app settings. Eu vou executar. Olha lá. Macore.net, quase tudo para .NET, ASP.NET Core. Então é assim que nós criamos serviços, né, usando interfaces, usando o serviço de injeção de dependência da ASP.NET Core, fazendo o registro e fazendo a injeção de dependência na classe Startup. Até a próxima aula.